dê uma olhada nessa foto. Você reconhece esse cara? Eu nunca lembro de rostos nos meus sonhos, então eu não tenho certeza se vi esse homem. No entanto, mesmo que você não tenha visto, o vídeo vai ser interessante. Muitas pessoas dizem que ele aparece em sonhos recorrentes e ninguém pode explicar a origem desse fenômeno. Até agora não houve nenhuma explicação que pode colocar um fim nisso. 2.000 pessoas de diferentes partes do mundo afirmam que conhecem esse homem. Bem, vamos tentar entender. Você provavelmente já ouviu falar sobre sonhos coletivos. Isso é quando um grupo de pessoas que tem o mesmo sonho. Parece incrível, mas isso não é incomum. A história começou há mais de 10 anos atrás. Em janeiro de 2006, em Nova York, uma paciente de um psiquiatra desenhou um rosto de um homem que regularmente aparecia em seus sonhos. Ele apoiava e consolava nos momentos difíceis e também, como regra, dava bons conselhos sobre sua vida pessoal. Este homem tornou-se seu verdadeiro amigo, mas imaginário. A mulher jurou que nunca o tinha visto em sua vida. Naquela época, o médico não deu muita importância a essa história. O retrato ficou esquecido em sua mesa por vários dias, até que outro paciente identificou o rosto e disse que essa pessoa muitas vezes o visitava em seus sonhos. Ele também nunca tinha visto o homem na vida real. O psiquiatra decidiu enviar o retrato aos seus colegas, que tinham pacientes com distúrbios do sono. Dentro de alguns meses, 4 pacientes identificaram este homem e o chamou de esta pessoa. Mais tarde, descobriram que essa pessoa vem não só para esses pacientes, mas também para quem tem passado por estresse, como um fraco estado de espírito ou problemas na sua vida pessoal. Muitos admitem que, seguindo o conselho dessa pessoa, conseguiram melhorar de seus distúrbios. Aqui estão algumas histórias que valem a pena mencionar. Primeiro, eu vi este homem andando na rua e eu apenas fiquei lá. Ele era mais alto que eu e destacava da multidão. Ele me disse: "Eu acredito em você. Você pode superar essa dor e estresse." Segunda história. Durante vários anos eu tinha sonhos periódicos com um homem alto que me dá uma foto e pergunta se reconhece meu pai. A foto mostrava um homem que nunca vi na minha vida e ele não tinha nada em comum com meu pai. Por alguma razão inexplicável eu respondi que eu reconhecia. Neste ponto eu normalmente acordava em um humor calmo. Às vezes o sonho continua e então fico em pé na frente da sepultura do meu pai. Coloco flores para ele e vejo que não há nenhuma foto ali. Terceira história. Eu me apaixonei por ele desde o primeiro sonho, embora eu tenha que admitir que ele é feio, mas ainda assim cada vez me apaixono por ele com seus gestos românticos e palavras doces. Ele me compra flores, joias, me leva para almoçar ou para assistir o pôr do sol. Quarta história. Eu sempre sonhei que estava voando sobre minha cidade natal e vendo meus amigos de cima. Desde então, eu me mudei para outra casa e muitas vezes eu vi essa pessoa em meus voos. Muitas vezes tenho esse sonho. Ele voa comigo, mas nunca fala. Quinta história. A primeira vez que eu tive um sonho com essa pessoa foi quando eu tive problemas no trabalho. Tive um sonho que eu me perdia num supermercado. De repente, esse homem apareceu e comecei a fugir. Isso durou cerca de 1 hora até que eu cheguei a um beco sem saída no departamento de crianças. Então, ele sorriu para mim e me mostrou a saída para o caixa. Naquele momento eu acordei e desde então essa pessoa aparece em todo sonho e me diz como sair do sonho e acordar. Sexta história. Eu tive um sonho com este homem vestido de Papai Noel. Quando ele apareceu, eu me senti mais feliz do que já estive. Ele sorriu e sua cabeça se transformou em um balão sobre a minha cabeça. Mas não importa o quanto eu tentasse pegá-lo, eu não podia. Acontece que ele é meio que um anjo da guarda, chamado para ajudar as pessoas moral e psicologicamente. De janeiro de 2006 até hoje, pelo menos 2.000 pessoas de todo mundo têm visto ele em sonhos. Todas essas pessoas não têm relação uma com as outras, falam línguas diferentes e vivem em diferentes países. Essas pessoas vivem em Los Angeles, Berlim, São Paulo, Teherã, Roma, Barcelona, Estocolmo, Paris, Nova Delhi e Moscovo. Claro, eles tinham um desejo de conhecer o personagem estranho de seus sonhos.
podemos dizer que ele foi colocado na lista de procurados. Anúncios com o rosto do estranho, o endereço do site e as palavras "você viu essa pessoa em um sonho?" em diferentes idiomas são encontrados nas ruas em todo o mundo. Mais estranho ainda é que ninguém parecido foi encontrado. Além do site, não há nenhuma menção disso em qualquer lugar da história. Mas a partir daí, lentamente se espalhou para fóruns e blogs de todo o mundo. Segundo os criadores, o recurso existe para ajudar pessoas que veem o estranho em sonho a entrarem em contato e esclarecer sua verdadeira natureza. No entanto, o site não tem métodos de comunicação, além de um livro de visitantes e mensagens sobre sonhos são enviadas por e-mail. O sonho sempre foi algo que as pessoas não conseguem entender. Escondem muitos segredos. Por que sonhamos? Como são formados? Será que eles carregam algumas respostas, conselhos? Como devemos gerenciá-los? Devemos ter medo deles? Este tópico levanta um grande número de perguntas. E a história com esse homem fez um verdadeiro alvoroço. Na tentativa de explicar esse estranho fenômeno, muitas teorias foram criadas. A teoria dos arquétipos. Essa teoria baseia-se nos ensinamentos do mundialmente famoso psiquiatra Carl Jung. De acordo com a abordagem psicanalítica junguiana, os sonhos são uma manifestação direta do inconsciente, e não conhecer essa linguagem torna difícil compreender as mensagens. O inconsciente coletivo carrega a informação do mundo psíquico de toda a sociedade. Como o próprio Jung disse, o inconsciente coletivo contém toda a herança espiritual da evolução humana que foi revivida na estrutura do cérebro de cada indivíduo. Assim, o inconsciente coletivo é passado de geração em geração e é comum a todas as pessoas. Exemplos incluem mitologia, a compreensão do bem e o mal e assim por diante. Ele consiste em imagens arquétipo-primárias que todas as pessoas imaginam da mesma forma. Por exemplo, todos nós reagimos da mesma forma aos nossos pais, morte ou uma cobra e assim por diante. Em outras palavras, essa pessoa é um arquétipo, fruto do inconsciente coletivo, que pode se manifestar em pessoas particularmente sensíveis. Teoria religiosa. De acordo com essa versão, essa pessoa é uma das formas que Deus se manifesta em nossas vidas. Alguns acreditam que este é Cristo, outros pensam que é um anjo da guarda. Por mais estranho que possa parecer, algumas pessoas veem isso como um sinal especial destinado a mudar suas vidas. Teoria paranormal. Os defensores dessa versão acreditam que este é um alien estrangeiro que entrou em contato com as pessoas. No entanto, alguns sugerem que os extraterrestres não têm nada a ver com isso. É tudo mágico. Eles acreditam que este é um viajante do tempo que veio para avisar ou orientar as pessoas sobre o verdadeiro caminho. Teoria da conspiração. Há uma versão de teoria da conspiração. Alegadamente, essa pessoa é uma forma de arma psicológica experimental utilizada pelo governo para influenciar a mente das pessoas a fim de escravizá-las. A teoria da mensagem subliminar. Essa teoria é muito bem aceita devido à velocidade do princípio de impacto. A consciência humana é organizada de modo que se você vê ou lê algo em algum lugar, isso vai ser armazenado no subconsciente. Então, se você vê uma foto dessa pessoa na internet ou em anúncios na rua, você ficará se perguntando se você conhece essa pessoa, e em sua memória você vai ter uma imagem similar, mas é muito individual. Se você é uma pessoa impressionável, então provavelmente você vai aceitar essas ilusões. Teoria do reconhecimento de padrões. Muitas pessoas têm sonhos recorrentes, mas na maioria das vezes não lembramos exatamente os rostos que vemos em nossos sonhos. Mas o nosso cérebro tenta sempre identificar o que vemos, e é por isso que as pessoas sempre se esforçam para resolver as coisas incompreensíveis. Como resultado, a imagem dessa pessoa se tornou uma ferramenta para reconhecimento de imagens e sonhos. Claro, há outra teoria. Este homem é Andrew Lloyd Webber. Andrew é um famoso compositor inglês e os fãs de sua arte acreditam que o gênio é capaz de penetrar a mente humana em sonhos. Eu não sei sobre sua música, mas para ser justo é importante notar que a semelhança é realmente incrível. Todas essas teorias são misteriosas e contraditórias, em contraste com a realidade. Aqui é a dura verdade sobre esse homem misterioso. Como se viu, o site thisman.org é considerado o início dessa história sobre o estranho que aparece para as pessoas em seus sonhos, que foi criado por Andrea Natella, um comerciante excelente e estrategista de publicidade brilhante que dirige a empresa de marketing Guerrilla. Essa empresa tem sido repetidamente vista em vários esquemas fraudulentos para atrair clientes. Na verdade, esse homem é um exemplo perfeito de como um meme pode servir para fins publicitários. Ele foi especificamente contratado para a produção de filmes de terror. Tanto o meme e o homem foram usados como uma campanha promocional
para um novo filme dirigido por Brian Michael Bertino. O filme também é chamado de Este Homem. Temos de prestar homenagem ao talento desses caras. O retrato desse homem é realmente muito convincente. E o segredo é que ele foi criado de forma coletiva. Preste atenção. O rosto desse homem é uma amálgama de tantas características faciais concebidas, como uma espécie de ferramenta para evocar uma sensação de familiaridade. Parece ter um monte de cabelo, mas ao mesmo tempo tem uma pitada de calvície. Lábios parcialmente cheios, em parte finos. Ele não tem características distintas de qualquer raça. A forma de seu rosto é tanto angular quanto redonda. Se você tampar a parte inferior do rosto, ele parece velho. Se você tampar a parte superior, ele é jovem. Cubra a metade direita e seus olhos vão parecer mais largos, nariz grande e os seus lábios mais cheios. Cubra a parte esquerda e os seus olhos vão parecer menores, seu nariz vai parecer pequeno e os lábios parecem mais finos. Toda vez vemos uma cara completamente diferente. Este efeito explica porque todos veem algo familiar em seu rosto. Como Sigmund Freud disse, as massas nunca conheceram uma sede de verdade. Eles exigem ilusões, a qual não podem viver sem. Em outras palavras, é possível termos observado o fenômeno de psicose em massa. Na psicologia, uma multidão é definida como um conjunto de pessoas que não têm objetivos comuns, mas são conectadas por um estado emocional e único objeto de atenção e interesse. Toda ideia ou crença é aceita ou rejeitada pela multidão como verdade absoluta ou erro absoluto. Nesses casos, a ilusão preenche a mente e paralisa a capacidade de analisar e criticar. O mais triste é que nas condições atuais do mundo é muito difícil manter uma mente sóbria. Assim, qualquer um de nós pode se tornar a vítima de uma outra psicose em massa. Escreva nos comentários se você já viu esse homem em seu sonho. Eu nunca vi. Foi interessante ler essa história pra você. Se você se interessou, deixe um like. Isso é muito importante para o nosso canal. Se inscreva e clique no botão do sino para você não perder um novo vídeo amanhã. Obrigada por assistir e dá uma olhada nos nossos vídeos anteriores.